Olá, meu nome é Elias e é um prazer estar aqui de novo. Hoje a gente vai falar sobre o BTLG11, um fundo imobiliário que está aí sempre na mídia, e hoje eu vou ensinar um pouquinho como analisar esse fundo imobiliário. Bom, aqui a gente já vê logo de cara a nossa página da BRIC 360 com as principais informações desse fundo já à sua disposição. Começando pelo score, que desse fundo está marcando 3,8 na data de hoje. Vale destacar que essa análise inteira não é uma recomendação de investimento. Ela tem fins muito mais instrucionais para você aprender como usar a ferramenta e como analisar um fundo imobiliário de uma forma mais completa. Então, a nota 3,8, lembrando que a nossa escala vai de 1 a 5, é uma nota boa, né? Quanto mais perto de 5, melhor. Aqui nesse botão detalhes, caso você queira ver mais informações sobre o fundo, como o site do administrador, o último relatório disponível, o CNPJ do fundo, qualquer detalhe, você consegue nesse botão. Aqui a gente vê logo de cara o dividend yield, que é a rentabilidade do fundo, considerando os pagamentos de aluguéis e demais proventos em relação ao preço. Então a gente vê aqui que nos últimos 12 meses, esse fundo tem entregue aí uma rentabilidade de dividend yield de 9,8% ao ano. O último provento distribuído foi de 87 centavos por cota, sendo que a cota aí está sendo negociada a R$ 94 mais ou menos. Então, isso faz com que o dividend yield esteja mais alto, né, do que é o padrão normal, vamos chamar assim, dessa indústria, né, quando está numa situação de maior normalidade. O preço-valor patrimonial indica para a gente o desconto que esse fundo está sendo negociado nesse momento em relação ao valor justo dos imóveis que ele tem dentro da carteira. Então está com um desconto de mais ou menos 8%. Valores acima de 1 quer dizer que tem um sobrepreço, valores abaixo de 1 quer dizer que tem um desconto. E valores igual a 1 quer dizer que está sendo negociado no valor justo dos imóveis. O patrimônio líquido já dá para a gente uma noção de que esse é um fundo muito grande, 4,5 bilhões de reais é o patrimônio líquido desse fundo, o que faz dele um dos maiores fundos da indústria brasileira atualmente. Então, aqui a gente tem a classificação, esse fundo recebeu a classificação prata, que é uma boa classificação na nossa metodologia, que pode ser ouro, prata, bronze ou nenhuma classificação. O tipo é um fundo de tijolo, então ele compra imóveis físicos e bota esses imóveis para alugar, distribuindo mensalmente os aluguéis para os cotistas. Aqui é a posição desse fundo no nosso ranking e o segmento, no caso, um fundo de galpão logístico, né, como a gente chama. Esse gráfico do reloginho aqui, o momento, ele mostra para a gente se as condições macroeconômicas, ou seja, os indicadores e as projeções econômicas estão favoráveis, junto também com as recomendações dos analistas. Esse fundo tem boas recomendações dos analistas, então a maioria das casas que cobrem o universo de fundo imobiliário recomenda a compra ou recomenda ter o BTLG11 na carteira, mas o momento econômico está tão desfavorável que acaba colocando ele aqui no momento de cautela. Isso não quer dizer que você não deva comprar só porque esse indicador está em cautela. Ele simplesmente é um termômetro que ajuda você a entender o que pode vir pela frente com um pouco mais de turbulência. E por fim aqui a gente vê o risco. Então, em um número também que vai de 1 a 5, você já fica sabendo o risco desse fundo. 3,62 é um risco bom, um risco um pouquinho acima da média, que reflete um fundo de galpão, né, da qualidade desse fundo que a gente vai analisar e aprofundar logo mais. Aqui, algumas imagens do relatório de gestão, um documento que o gestor publica todos os meses, via de regra, onde ele presta contas para o cotista, para você, que é o verdadeiro dono do fundo imobiliário e dos imóveis que estão lá dentro. Tá? Então, aqui, 2 páginas desse relatório, que é um relatório de boa qualidade. Bom, entrando agora na análise mais profunda, a gente vai entrar nos eixos da metodologia da BRIC 360, trazendo algumas evidências para você entender o que a gente considera lá dentro. Aqui é só uma amostra, a nossa metodologia considera mais de 50 fatores diferentes para atribuir o nosso score, mas a gente vai explicar aqui um pouquinho do que vai lá dentro. Então, começando pelo eixo financeiro, por que essa nota está 3,8, né, e não está maior? Está uma boa nota, mas por que ela não está maior? Bom, principalmente o preço-valor patrimonial desse fundo está aí girando em 0,92, como a gente já falou, um desconto de mais ou menos 8%, enquanto o segmento como um todo está com um desconto muito maior, de mais ou menos 0,76, ou seja, 24% de desconto. Então, como o desconto dele está bom, mas o desconto do setor está muito maior, ele perde um pouco de pontuação, porque os pares dele estão com ainda mais desconto que ele. Mesma coisa vale para o dividend yield, que está 9,8% no caso dele, e no setor está 10,28% em média. Então, os pares, os outros fundos também de galpão logístico estão pagando um pouco mais, né? E isso reflete no score final do fundo, entre os vários outros fatores, como volatilidade e várias outras coisas que a gente considera aqui dentro. Já no risco, ele está aqui com essa nota que a gente já falou, de 3,62, e por que não está melhor? Bom, a gente tem uma alta concentração dos imóveis e da renda desse fundo em um único estado, que é o estado de São Paulo, que apesar de ser o estado aí mais ativo economicamente,
no Brasil, uma concentração em um único lugar nunca é o mais desejável do ponto de vista de risco, tá? Porque se acontecer qualquer coisa, como um lockdown ou uma crise específica no estado, como a gente já viu acontecer em outras ocasiões, isso poderia afetar os imóveis daquela região, né? Como alagamentos ou situações de catástrofe, né? Poderia afetar e aí afetaria todos ou boa parte dos imóveis do fundo. Então, esse é um dos fatores que faz esse fundo perder um pouco de pontuação na nossa metodologia sob o olhar de risco, de novo. A outra questão é uma concentração muito grande em um único indicador, que é o IPCA. Apesar de ser um indicador mais usado, né, para esse tipo de imóvel, ainda assim, caso haja qualquer problema com esse indicador especificamente, ou ele não capture a inflação que pode estar distribuída no IGPM, melhor no IGPM, por exemplo, esse fundo pode sair prejudicado. Então, esses são dois fatores aí que impactam um pouquinho o risco, entre outros. Movendo agora para o eixo gestão, a gente vê aqui que, nesse caso, o BTG ele é o administrador e é também o gestor. Isso faz com que tenha um conflito de interesse. Como o administrador, em tese, deve fiscalizar o gestor, a gente entende que quando os dois são do mesmo grupo econômico, essa independência fica um pouco prejudicada, e é o caso aqui do BTLG11. Outra coisa foi que o BTG, né, que é a empresa-mãe da gestora, se envolveu em casos de corrupção, em casos de escândalos públicos, e isso também é considerado pela nossa metodologia. Seguindo adiante, indo aí para o portfólio, a gente tem aqui a maioria dos contratos típicos, né, no caso desse fundo, o que pode ser melhor em fundos de logística. Então, esse aqui é um outro fator que acaba pesando contra. São imóveis, a gente está falando de imóveis logísticos, na maioria deles então são imóveis logísticos, que normalmente são imóveis muito bem localizados, imóveis de fácil adaptação, o que é muito positivo. Então isso pesa favoravelmente ao fundo. Tem ainda, a gente leva em consideração o tipo de multa, o tempo de multa que tem ali dentro, então isso também é considerado. Assim como a concentração da receita em um único imóvel, em um único setor, tudo isso a gente leva em consideração. E aqui um pouco sobre o portfólio, né? Então são imóveis logísticos, vários galpões de grande porte e bem localizados compõem o portfólio desse fundo imobiliário aqui. A gente também olha a vacância, ou seja, se tem muito imóvel vago, isso não é um bom sinal, pode ser difícil preencher ou pode estar mal localizado. E esse fundo tem uma vacância muito baixa e um histórico de vacância também muito baixo, o que é positivo para o fundo. Seguindo adiante, agora falando de inquilinos, a gente está falando aí de grandes inquilinos, o fundo tem aí bons e grandes inquilinos, a maioria empresas de capital aberto, que dá para a gente consultar, ver se está tendo lucro, se está tendo prejuízo, se está com algum problema. A gente vê também que tem uma boa distribuição de setores, né, entre os inquilinos, o que é sempre desejável. E a gente não tem uma concentração grande de receita em um único inquilino, o que também é muito bom para o fundo imobiliário, né? Então, se um inquilino específico tiver problema, o máximo que vai afetar a receita do fundo é 7%, que é o grupo açaí, que representa a maior parte da receita desse fundo. Seguindo para o nosso último eixo de projeções, a gente considera, então, como eu já falei, as projeções econômicas, né, o que pode acontecer, o que está ali depois da esquina, que os analistas estão olhando, assim como a gente considera as indicações dos analistas que cobrem, né, a indústria de fundo imobiliário, indicam bastante aí o BTLG, então ele está com uma boa nota, né, ele está em várias carteiras diferentes de corretoras, e isso é muito positivo, quer dizer que é um fundo que tem uma boa cobertura, muita gente olhando, qualquer coisa que acontecer com o fundo, muita gente para alertar ali, isso é sempre positivo. E indo para a nossa última parte, a gente tem aqui ao final a comparação do BTG com a média da indústria. Então a gente vê, né, que ele está perdendo em questão de preço e dividend yield para a média da indústria. Ele tem uma volatilidade aqui melhor, né, então ele é mais estável do que a média da indústria, o que é positivo para ele. A inadimplência está muito parecida, mas a média da indústria está melhor. A vacância, a média da indústria está melhor também. A taxa de administração que ele cobra em relação às receitas e ao lucro, ele está melhor do que a indústria, então ele cobra um percentual considerado aí justo ou compatível, né, competitivo em relação à indústria dele. E o tamanho dele é muito bom. Então ele é, como a gente já falou, um dos maiores fundos da indústria brasileira atualmente. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês aí a ganhar uma visão legal desse fundo e em breve a gente virá aí com outras análises para vocês. Forte abraço, bons investimentos.